Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Inglês. Tema da aula: Inglês sem Mistério, parte 1. Professora Cristina Maier Acunzo. Welcome to our class. Bem-vindo à nossa aula. Eu sou a professora Cristina e nesta semana nós iremos explorar diversos recursos tecnológicos para você utilizar em todos os momentos que tiver contato com a língua inglesa. Vamos lá? A professora Cristina Maier Acunzo é vista do busto para cima com uma camisa azul escura. A tela divide-se entre a miniatura da janela de vídeo da professora à esquerda e a apresentação de slides à direita. Os slides têm fundo cinza e textos em letras pretas. No primeiro, o nome da disciplina e o tema da aula: Inglês sem Mistério, Resources for Dealing with English. O tema da aula de hoje é Inglês sem Mistério. E nós vamos falar sobre Resources for Dealing with English, ou seja, recursos para lidar com o inglês. O nosso objetivo nesta semana é que você conheça alguns recursos interessantes para utilizar em todos os momentos que tiver contato com a língua inglesa, tanto na sua vida pessoal, na sua vida acadêmica e na sua vida profissional. Por isso, aqui ao longo do curso, nós vamos explorar, nós vamos praticar bastante esses recursos. O recurso que nós vamos explorar hoje parece simples e você já deve ter utilizado, que é o dicionário. E nós vamos falar sobre os online dictionaries, dicionários online, que são bem diferentes deste dicionário que eu utilizava quando eu estudava inglês. Imagine você levar esse dicionário às aulas e o tempo que nós levávamos para fazer as pesquisas. A professora segura um livro volumoso com capa vermelha e preta. No título do slide, o tema da aula e a informação Online Dictionaries. Abaixo, 3 imagens. Uma jovem sorridente de blusa cinza usa um notebook. Atrás dela, um fundo de lousa de giz e balões de diálogo com as palavras hello, hallo, olá, bonjour, olá. Depois, a página de um dicionário de inglês com destaque no verbete dictionary. Por último, a mão de uma pessoa segura um smartphone com diversos ícones de aplicativos na tela. Ao fundo, estantes repletas de livros. Os dicionários online trazem diversos recursos não só para pesquisas, mas para você praticar a língua. Você pode fazer jogos, você pode fazer testes. Existem vários recursos que nós vamos explorar aqui hoje. Nós vamos falar sobre os dicionários monolíngues e os dicionários bilíngues. Para iniciar, vamos ver o Merriam-Webster Dictionary. A Merriam-Webster é uma editora e ela publica diversos materiais. Você pode ver aqui que esse dicionário, aparece since 1828, desde 1828. É isso mesmo. Só a título de curiosidade, foi em 1806 que Webster publicou a primeira versão desse dicionário que nós conhecemos hoje. A professora exibe um print da tela inicial do site merriam-webster.com no cabeçalho azul escuro, o nome do site, botões de atalho e uma caixa de busca. Abaixo, sobre o fundo branco, imagens de 2 matérias. A primeira tem o título Coronavirus and the New Words We Added to the Dictionary in March 2020 e a imagem de uma pessoa de jaleco branco e luva azul que segura uma placa de Petri, recipiente cilíndrico e achatado utilizado para a análise de micro-organismos. A segunda matéria tem o título The Words of the Week, April 24, 2020 e a imagem de cubos de madeira com a data 24 de abril. Para encontrar as origens das palavras, ele aprendeu 26 línguas. Em 1826, os irmãos George e Charles Merriam, depois da morte de Webster, continuaram as publicações, por isso o nome Merriam-Webster. Em 1996, eles publicaram a primeira versão desse dicionário online, que depois foi crescendo e foi melhorando com esses recursos que nós vamos ver. Nós vamos explorar aqui hoje alguns recursos do Learner's Dictionary, do dicionário para aprendizes.
Novo slide com print da página inicial do site learnersdictionary.com. No cabeçalho, botões de atalho e uma caixa de busca. Abaixo, seções de perguntas ao editor, quizzes, palavras do dia e as palavras mais pesquisadas no site. A professora comenta cada uma das seções que são destacadas com contorno e setas em amarelo, conforme ela avança na explicação. Por quê? Os dicionários para aprendizes, eles trazem uma linguagem um pouco mais acessível, mais fácil, para quem ainda está iniciando nos estudos do idioma. Nada impede que você utilize a outra versão. Inclusive, algumas expressões você não vai encontrar, muitas vezes, no Learner's Dictionary. Mas ele traz o que vai ser de mais importante, principalmente do que nós vamos utilizar no nosso curso. Então, antes de nós fazermos uma pesquisa, vamos dar uma olhada em alguns dos recursos que vocês podem usar diariamente para ter mais contato com a língua e para aprimorar os seus conhecimentos, tá? O primeiro aqui, que você pode ver, é o Ask the Editor. Então, você pode utilizar esse recurso para fazer perguntas para os editores. Pode ser qualquer tipo de pergunta, pode ser uma pergunta sobre vocabulário, pode ser uma pergunta sobre a estrutura da língua, né? Como você pode ver aqui. E você pode também pesquisar as perguntas que já foram feitas. Então, você pode aprender alguma coisa nova todos os dias. Um outro recurso que a maioria dos dicionários online trazem é o Word of the Day, que é a palavra do dia. Então, eles trazem uma palavra nova. Todas as vezes que você vai abrir o dicionário online, você vai lá ter contato com uma palavra nova. Por exemplo, aqui nós temos arduous. E aí já aparece bem simples, very difficult. Então, é uma palavra que você pode começar a utilizar no seu dia a dia. Se você quiser saber mais palavras, você clica e vê as palavras dos dias anteriores. Ou você pode, inclusive, se inscrever, né, e receber essas palavras por e-mail. Então, todos os dias você recebe por e-mail uma palavra nova. Tá? Lembrando que você pode utilizar esses dicionários tanto no seu computador como no celular. Ok? Existem diversos aplicativos, como eu disse, esse é um deles, né, um dos dicionários, mas existem diversos outros e você vai podendo explorar e encontrar o que você mais achar interessante. Existem também quizzes, por exemplo, How strong is your vocabulary? Né? Quão forte está o seu vocabulário? Então, você pode fazer esse quiz de 10 perguntas para descobrir. A professora clica em How strong is your vocabulary? Na nova página, a pergunta lida pela professora, um cronômetro, time left, de alguns segundos e 4 botões com opções de respostas. Suffer, Label, Pretend e Flow. Por exemplo, uma das perguntas aqui é Check the best synonym for fake. Então, você vai colocar qual é o sinônimo de fake. Fake nós utilizamos muito hoje em dia, não é? E você pode ver que pretend, por exemplo, é uma outra palavra que pode ser usada no lugar de fake. Ok? Um outro quiz muito interessante aqui é o Name That Thing. Então, também é um quiz para vocabulário, né? Mas eles vão apresentar aqui uma imagem e você vai colocar qual é a palavra que se refere à imagem. De volta à página inicial do Learner's Dictionary, a professora clica em Name the Thing e abre uma página com a ilustração de uma banqueta e 3 opções de resposta: Stool, Chest, Bench e Cupboard. Por exemplo, aqui, stool, banquinho. Ela retorna à página inicial. Outro recurso que os dicionários online trazem são as palavras mais pesquisadas. Então, é interessante porque nós podemos ver o que as pessoas estão pesquisando, de acordo também com os assuntos que estão populares no momento. Ok? Ok. Então, vamos imaginar, não é? Nós vamos pensar no nosso desafio desta semana, que é a sua participação em um congresso internacional.
Novo slide com um print do site da Conferência Internacional de Tecnologia Eletrônica e Ciência da Informação, ICETIS, de 2020. Na parte superior, uma foto da cidade de Montreal. Em primeiro plano, um cais sobre o rio São Lourenço, rodeado de árvores com folhagens avermelhadas. Ao fundo, o centro financeiro da cidade, com prédios altos e modernos. Sobre a imagem e em letras brancas, o nome do evento, a localidade, Montreal, Canadá, e a data, 4 a 5 de agosto de 2020. Na lateral esquerda da página, um menu com informações acerca do evento. Conference Information, Aims and Objectives, Important Dates, Call for Papers, Committee e Conference Program. Ao lado direito, informações lidas pela professora. Então, suponhamos que você irá participar desse congresso internacional, que é o International Conference on Educational Technology and Information Systems, né? Que vai acontecer em Montreal, no Canadá, né? Nos dias 4 e 5 de agosto deste ano. Então, você está interessado em participar e você está interessado em saber sobre as datas e quando você pode mandar a sua apresentação para participar do congresso. Então, por exemplo, aqui nós vamos ver Important Dates, são as datas importantes, e você vê Abstracts, Full Text Paper Submission Deadline. Então, por exemplo, você quer saber um pouco mais sobre a palavra deadline. Você já deve conhecê-la, por isso mesmo que nós escolhemos para apresentá-la aqui. Então, vamos ver esta palavra no dicionário? Ela pesquisa no Learner's Dictionary. Aí você vai digitar deadline. E aqui, a primeira coisa que você vai ver é quantas entradas dessa palavra existem. Você pode ver ali one entry, né? Que é o substantivo, o noun, não é? E aí você vai explorar todos os sentidos de deadline. Então, por exemplo, aqui, a date or time when something must be finished. The last day, hour or minute that something will be accepted. Então, uma data ou um tempo quando algo deve ser terminado. Então, o último dia, a última hora, o último minuto. Ok? É muito importante sempre observarmos os exemplos, porque assim nós podemos ver como essa palavra está sendo utilizada. Então, por exemplo, aqui. We had to hurry to meet or make the deadline. Então, você pode ver o que nós usamos com deadline. Você meet a deadline, make a deadline. We missed the deadline. Nós perdemos o prazo, certo? Ela indica o ícone do som ao lado do verbete. Aqui, você vai ter a possibilidade também de ouvir a pronúncia da palavra, o que nós não tínhamos nos dicionários anteriores, né, nos dicionários impressos. Ao invés de ler a descrição fonética, você simplesmente clica e ouve a pronúncia da palavra. Okay? Isso você pode encontrar em todos os dicionários. Okay? Novo slide com o título Parts of Speech. Uma frase utilizada como exemplo e 2 retângulos azuis com as categorias gramaticais e respectivas definições. Conforme a professora explica cada categoria, a frase de exemplo ganha destaque nos trechos correspondentes. Vamos falar um pouquinho agora sobre Parts of Speech. Vamos falar sobre as categorias gramaticais das palavras, que vai ser importante para você quando você fizer as buscas nos dicionários. Ok? Então, aqui nós temos uma sentença. E-poster presentations are normally made by electronic presentation slides in PDF or PPT files using a data projector. Esta aqui é uma sentença daquele site da conferência internacional que você vai participar. Então, vamos explorar um pouquinho cada categoria gramatical. Você pode ver aqui, por exemplo, noun. Noun é o substantivo que refere-se a name of a person, place, thing or idea. Então, nome de uma pessoa, lugar, coisa ou ideia. Então, por exemplo, presentations, slides, data projector. Ok? Pronouns
nós não temos nenhum pronome aqui na sentença, então nós colocamos, por exemplo, e-poster presentations poderia ser substituído por they. Então, o pronoun é usado in place of a noun, ok? Aí nós temos o verb, que expressa ação ou estado, right? Expresses action or being. Então, por exemplo, are, made, using, ok? Nós temos os adjectives, que servem para modificar ou descrever um nome ou um pronome, ok? Um substantivo ou um pronome. So, modifies or describes a noun or pronoun. Por exemplo, aqui, electronic. Ok? Que tipo de apresentação, que tipo de slide? Eletrônico. Ok? E nós temos o adverb, que modifies or describes a verb, an adjective or adverb. Então, ele modifica ou descreve um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Então, aqui nós temos o normally, que é normalmente. Ok? Por que é importante nós sabermos as categorias gramaticais? Por exemplo, você vai lá buscar no dicionário abstract, ok? Que você leu lá na conferência internacional, lá no site. Se você colocar abstract, você vai ver aqui nas entries found que existe o adjetivo, o noun e o verb. No slide, destaque vermelho nas 3 categorias gramaticais citadas pela professora. Ok? Que são os que estão aparecendo aqui. Então, se você pesquisar e não prestar atenção a isso, você não vai entender a palavra naquele contexto. Porque o abstract aqui, como adjetivo, significa relating to or involving general ideas or qualities rather than specific people, objects or actions. Então, está relacionado a ideias gerais ou qualidades, ok? Então, por exemplo, abstract thinking, modo de pensar abstrato. Então, o sentido aqui do abstract é abstrato, ok? Se você tem que submeter um abstract, você não vai submeter um abstrato, certo? Então, é importante que você veja todas as classes gramaticais da palavra, porque podem mudar bastante no seu sentido. Então, aqui, por exemplo, como noun, certo? Como substantivo, a brief written statement of the main points or facts in a longer report, speech, etc. Então, é um summary, ok? Então, é o que nós vamos submeter para um congresso internacional, que é o resumo, ok? Tem também a possibilidade do abstract como verb, não é? To make a summary of the main parts. Então, fazer um resumo sobre as partes de um relatório, de uma palestra, ok? Então, por isso que é importante conhecer as classes gramaticais. Então, vamos conhecer agora as últimas. Nós temos também um article, or determiner, que especificam ou identificam os substantivos. Specify and identify nouns. Ok? Então, por exemplo, aqui, a data projector, ou a data projector. Ok? Preposition refer to space, time and role relations between words. Então, as preposições se referem a tempo, espaço e relações entre as palavras. Então, por exemplo, by electronic presentation slides, é como, né, o e-poster presentation é feito, e in PDF or PPT files, ok? Nós temos as conjunctions, então, por exemplo, o or. A conjunction joins words, phrases or clauses, né? Então, elas unem palavras, trechos ou frases. E a interjection, que nós não temos um exemplo naquele trecho, mas nós colocamos aqui, que é usado para expressar emoção. Então, por exemplo, great. No rodapé do slide, a indicação das fontes,
Adaptações do site da ICE-TIS 2020 e da matéria The Nine Parts of Speech, Definitions and Examples, do site thoughtco.com. Novo slide com tópicos lidos pela professora. Vamos então na aula de hoje, no Inglês Sem Mistério. Nós vimos o recurso dos dicionários online. E o que é possível fazer com os dicionários online? Find definitions of words and expressions. Encontrar definições das palavras ou das expressões. Learn pronunciation. Aprender a pronúncia. Explore uses of words and expressions. Explorar o uso das palavras e das expressões, que é o que nós fizemos, por exemplo, com o meet a deadline. Miss a deadline. Okay? Learn a new word every day. E aprender uma palavra nova todos os dias. Improve the language using other resources available. Então, também aprimorar o seu inglês usando outros recursos, como os jogos, os testes e as perguntas, ok? É muito importante que você procure utilizar os dicionários com mais frequência, quando você precisar, para estar mais familiarizado e também poder explorar esses recursos que eles oferecem, ok? Na próxima aula, nós vamos continuar vendo os dicionários e nós vamos explorar o dicionário bilíngue, ok? E na próxima aula também, nós vamos ver alguns outros recursos que você poderá utilizar para quando tiver contato com a língua inglesa, okay? Que é o Google Tradutor, ok? Até lá! universiptv.com.br